Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Êxodo 17, a partir do verso 8. Êxodo 17, 8 diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens, lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse para Moisés: escreva isto num rolo como memorial, declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Eu vou concluir a leitura, mas eu vou frisar aqui, porque depois eu não vou ficar destacando essa parte, mas nesse momento eu quero frisar, olha, para que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. Jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Meus irmãos, sexto dia da nossa conversa, sexto dia da nossa campanha. Deixa eu perguntar, alguém que está conosco hoje e não tem esse material aqui? Se tiver, levante a mão, por favor. É o sexto dia da campanha, mas eu acho importante você ter o seu material. Eu acho importante você anotar no seu material o que você gostaria que acontecesse. Se você não tem, levante a sua mão, para que a diaconisa possa te ajudar. Tem alguém? Ali no meio, nós temos dois irmãos. Aqui, Dani. Cristina, por favor. Aqui, ó. Pronto. Fique com a sua mão levantada, é isso. Pastor, mas isso aí é besteira, já é o sexto dia. Domingo que vem acaba essa conversa. Não precisa, irmão. Precisa. Eu acho importante valorizar. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. São pequenos detalhes que vão sendo juntados. Às vezes a pessoa vai deixando de lado pequenos detalhes. A Bíblia fala sobre os pequenos detalhes. Ela diz assim, olha, um abismo, ele chama um outro abismo. Uma coisa pequena chama outra coisa pequena. E aquilo que era pequeno, ele acaba se tornando um pouco maior. E depois um pouco maior. E a hora que vê, está um buraco gigantesco. Às vezes é deixado de lado coisas simples, que eu vou falar disso também. Nós estamos na conversa aqui, viu, irmão? Não pensa, o pastor esqueceu de pregar. Eu estou pregando desde a hora que eu peguei o microfone. Às vezes a pessoa deixa coisinhas simples de lado. No casamento, por exemplo, coisas simples, detalhes simples, fazem toda a diferença. Toda a diferença. Num casamento, num relacionamento, numa vida profissional, detalhes fazem toda a diferença na vida do profissional.
Então, cultuar a Deus, né? Ontem nós estivemos junto lá com o pastor Robert Dudu, com o apóstolo Robert Dudu, coisas muito simples, mas coisas que fazem toda a diferença no dia a dia. Então, um papel como esse não tem poder, pastor? Não, não tem poder nenhum. Mas num papel como esse, você estará se lembrando, se recordando que você está numa campanha de transformação. Você está buscando em Deus transformação, de repente, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E um papel como esse, você está lá na sua casa, daí você pega esse papel e você ora e você entrega a Deus na sua oração das 6 ou na sua oração das 6:30, que nós fazemos todos os dias. É uma das formas da gente estar perto do irmão e da irmã, ajudar o irmão, a irmã a andar em vitória. Todo dia, 6 da manhã e 6:30, Facebook, nós estamos lá orando. Então, pega um material como esse, anota aqui atrás, anota tudo direitinho e busca em Deus, tá? Então, a conversa de hoje, ela gira em torno do quê? O texto é conhecido, você já ouviu essa conversa, do Moisés no monte, com a mão levantada e o povo na luta junto de Josué, vencendo a batalha contra os amalequitas. Sim, é isso daí. Agora, todos nós, começando por mim, todos nós temos lutas para serem lutadas. Israel está nesse momento diante de uma luta. Os amalequitas, ou Amaleque, resolveu lutar contra Israel. E Moisés, ele se posiciona para lutar. Você vê que eu estou repetindo, mas é frisando o ato. O Moisés resolveu lutar aquela luta. O Moisés, ele tem que enfrentar aquele inimigo, aquele adversário, o Amaleque. Eles eram inimigos do povo de Deus. E o Moisés, ele tem que se posicionar. Sabe, quantas vezes, quantas lutas que nós estamos aí no dia a dia enfrentando e nós não nos posicionamos para vencer aquelas lutas. Às vezes a pessoa fala assim, seja o que Deus quiser. Às vezes a pessoa fala, eu já abri mão, eu já joguei a toalha, eu já entreguei os pontos, eu já nem, tô nem aí. Tem o outro que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai. E as pessoas vão sendo afrontadas dia após dia. Por quê, pastor? Porque Deus não está ajudando as pessoas, não, porque a pessoa acostumou a viver na humilhação. A pessoa acostumou a viver na derrota. A pessoa acomodou a viver uma vida de sofrimento. E a pessoa não está disposta. Eu me lembro, eu já falei aqui umas 400 vezes. Alguém vai dizer, o pastor gosta de repetir. E eu vou dizer, eu fui para o treinamento ontem para Deus falar comigo e dizer, continue repetindo. Porque na prática da repetição, a segurança ela é dada àquele que ouve a informação. Então, quando você só repete uma coisa, que você está certo do que você está falando. Naquilo que você está na dúvida, você fala meio baixinho, meio devagar, meio enrolado, e pronto. É isso, irmão, amém? Porque eu estou na dúvida, então eu nem repito depois. Mas na certeza, você repete 10, 12, 15, 20, 30, 40 vezes. Eu me lembro, já falei aqui, eu estou pregando. E acho importante você entender que Deus já está falando com você. Eu me lembro uma pessoa, moradora lá do bairro São Dimas, um rapaz, um homem forte. Uma ocasião ele ficou acamado, eu não sabia. Ele ficou acamado e acabou indo para o hospital. Dentro do hospital ele passou um tempo no hospital. Quanto tempo? Eu não vou saber precisar quanto tempo. Foi mais de 20 dias, 30 dias. Foi um tempo longo dentro do hospital. E não achava o que ele tinha. E aquele homem forte estava morrendo, estava definhando naquela cama dentro do hospital. E a minha mãe, como de costume, ela me disse assim,
ela falou nenê, que ela fala nenê para todos meus irmãos, acho que a sua mãe chama você de nenê também. Ela falou, nenê, vai lá fazer uma oraçãozinha para o fulano. É o jeito dela falar, não diminui com isso a oração, mas é o jeito dela, religiosa como é. Ela diz, vai lá fazer uma oraçãozinha para o fulano. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, ele está lá já faz tempo e não sabe o que é. Ele tá ali, vai morrer. Eu falei, mãe, tá bom, eu vou. Fui lá conversar com esse rapaz. Ele estava na cama, jogado na cama, magro na cama, abatido. E eu disse, tudo bem com o senhor? Eu vim aqui para fazer uma oração com o senhor. Eu vim aqui para trazer uma palavra de fé para o senhor. O senhor acredita que Deus pode tocar na sua vida? O senhor acredita que Deus pode reverter essa situação? O senhor aceita a oração? Ele fez assim para mim, ó. Eu não esqueço disso. Tem coisa que a gente não esquece. Tem coisa que a gente esquece. Graças a Deus que a gente esquece. Mas tem coisa que a gente não esquece. Eu me lembro como se fosse hoje ainda. Ele fez assim, ó. Deitado, morrendo, ele fez assim, ó. Como quem estava dizendo, para mim tanto faz como tanto fez. Se eu viver, eu vivi. Se eu não viver, eu morri. E não estou nem aí com mais nada. Tem gente que vive a vida desse jeito. Falei para ele, olha, é o seguinte. Independente do senhor acredita ou não acredita, quero saber se o senhor aceita que eu ore, porque eu acredito que Deus pode tocar na sua vida. E ele aceitou a oração. E eu orei por ele, irmão. E para encurtar a conversa, para a gente continuar aqui, ele está vivo até hoje. Pouco tempo depois ele saiu daquele hospital e voltou para a prática do dia a dia lá no bairro. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando do Moisés. Porque eu estou falando de um homem que estava morrendo, mas que não estava nem aí que estava morrendo. Que alguém está oferecendo ajuda, ele está dizendo, tanto faz como tanto fez. Se você quiser ajudar, ajuda. Se você não quiser, porque eu não estou preocupado em ser ajudado. Eu não estou preocupado que você faça alguma coisa para me ajudar. Aliás, eu não estou nem preocupado de lutar a luta que eu tenho para lutar. A dor que eu estou sentindo, ela já está doendo tanto que eu já não estou mais nem aí. E tem gente que vive assim. Tem gente que está dentro da igreja vivendo desse jeito, irmão. Então, é a proposta. Eu vou repetir o que eu estava falando agora de pouco. Ó. É domingo de transformação. 7 domingos de transformação. A intenção é provocar você o suficiente. Provocar, é te provocar o suficiente para que você, em qualquer dificuldade, seja de ordem de menor expressão, ou seja, de uma grandeza, você se posicione diante de qualquer dificuldade para vencer. Mas não é só para vencer. É para vencer e para permanecer na vitória. Estabelecer a vitória. Que esse ponto, essa conversa, ela nos leva a pensar sobre isso. Sobre você ter a vitória estabelecida. Tem gente que conquista uma vitória aqui, ela deu 2 passos para frente, ela já perdeu aquela vitória. Por quê? Porque ela não atenta para questões diárias. Eu falei agora de pouco com você, os detalhes que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa, na empresa de uma pessoa, no casamento de uma pessoa. Detalhes que para muitos pode ser uma bobeira, mas para a pessoa pode ser a salvação. Então, a intenção é essa. Pastor, o que nós vamos conversar hoje? Dá para o senhor ser mais direto, mais objetivo, que eu não estou aguentando mais essa conversa aí? Ah, tá bom, então vamos lá. Já que você está cansado de ouvir eu falar, vamos ler. Ô, Will, você ajuda aí, né? Você tá on, Will? Então, vamos embora. A referência, o texto nós já lemos, né? Mas eu vou ler a referência, o versículo de base, ó. É o 15, 17, 15. Moisés construiu um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Por que Moisés chamou aquele lugar e disse, o Senhor é a minha bandeira? Então essa é a intenção. De nós podemos dizer, o Senhor é a minha bandeira. A luta, a batalha que eu estou lutando, a vitória que eu estou conquistando, é o Senhor quem está me dando.
A conversa está bem clara. Eu não estou defendendo a minha bandeira, eu estou defendendo a bandeira que é o Senhor. Às vezes a pessoa está defendendo a bandeira dela, ou o umbigo dele, o umbigo dela, o ego dele, o ego dela. Às vezes a pessoa está vendo o casamento e pro buraco. Por quê? Porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Miséria. Não quer mudar, não quer ser transformado, não quer ser transformada. Não quer passar por um processo de transformação. Então a pessoa ela é orgulhosa o suficiente para não hastear a bandeira ou pelejar pela bandeira que é o Senhor na vida dela. Então, qual que é a bandeira que ela está lutando? Ela está lutando para a bandeira do ego dela permanecer na empresa. Meu patrão falou para fazer assim, mas eu não vou fazer, porque é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu sou acostumado a ver isso acontecendo dentro da igreja. Se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for quem eu gosto que vai, eu não vou. Se não tiver à frente quem eu quero que esteja, eu não participo. Eu estou acostumado a ver crente fazer isso. Isso é coisa que eu já acostumei de ver. E eu acho errado. E eu venho para o altar para pregar, para ver se há transformação, se há mudança. Por quê? Porque não é a minha bandeira, é a bandeira do Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Você está entendendo, sim ou não? Tem coisa que nós só vamos poder dizer e declarar: o Senhor é a minha bandeira, quando nós entendemos esses princípios que nós vamos conversar hoje. Então a intenção é essa. É provocar em você isso aí mesmo. Eu sei que você já está incomodado. Se der, você já tinha ido até embora, talvez. Essa é a intenção. Levar você a pensar: que bandeira que eu estou defendendo? Qual luta que eu estou lutando na minha casa? A luta pela minha sobrevivência ou a luta pela sobrevivência da minha família? A luta pela minha sobrevivência ou a luta pela sobrevivência da empresa que eu trabalho? A luta pela minha sobrevivência ou a luta pela sobrevivência da igreja que eu congrego? A luta pela minha sobrevivência ou a luta pela sobrevivência da amizade que eu tenho com o meu vizinho, com a minha vizinha e assim por diante? Essa é a ideia. A intenção é pensar isso daí. Qual é a bandeira que nós temos defendido? Vamos lá, vamos ler a introdução, Will, por favor. Israel passou por uma situação complicada quando Amaleque resolveu desafiá-los. Moisés, como líder, se posiciona, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Se a pessoa não se posicionar, ela vai passar a vida enfrentando uma dificuldade atrás da outra, ela conquista uma vitória, dali a pouco ela já está na derrota de novo, porque ela não se posiciona para vencer as lutas do dia a dia. Moisés se posicionou. E eu falei para você: frise, guarde, grave essa parte que diz: o Senhor está apagando de vez Amaleque. Com outras palavras, o Senhor estava dando a vitória por completo. Não é uma vitória que você recebe hoje, amanhã, ou depois da manhã você tem que buscar essa vitória de novo. Que tem gente que já fez a mesma campanha para uma coisa, agora está fazendo a mesma campanha para outra, para coisa semelhante, só mudou, como costuma dizer, a noiva é a mesma, só mudou o penteado. Continua a leitura. Essa vitória leva Moisés a levantar um altar e a dizer pela primeira vez: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Próximo, pula 2 slides. Will, vai no slide de número 6. Amaleque. Amaleque, vamos ler o slide que fala do Amaleque. Isso aqui eu vou mandar para você. Aliás, vou mandar não, já mandei, né? Você nem tinha chegado aqui, talvez você já tinha recebido o arquivo para você saber o que eu ia falar. Amaleque, isso, olha. Amaleque, quem é que foi o Amaleque? O Amaleque foi o chefe de uma tribo chamada Idomeia. Era descendente de Esaú. Você lembra, o Esaú era irmão de quem? Esaú é irmão de quem? Jacó. Então, o irmão de Jacó, Esaú, ele teve na sua descendência uma pessoa chamada Amaleque. Esse Amaleque resolveu arrumar rolo, arrumar confusão com a própria casa dele, porque Israel, ou os israelitas, vêm de Jacó, que teve seu nome transformado. Então, entre a própria família, você vê que a pessoa que está perto, falamos disso não faz muito tempo, pessoa que está perto de nós, às vezes, e na maioria das vezes, são aquelas que não vigiam o suficiente e acabam depois trazendo para si alguma dificuldade, se insurgindo, se levantando contra a nossa vida.
São pessoas que sentam conosco na mesa, que tomam café conosco, que andam conosco no nosso carro, que passeiam conosco, que vão para cá e vão para lá. São as pessoas. Veja, um bom exemplo disso é o Judas. O Judas era alguém que estava do lado de Jesus. Mas ele não estava do lado apenas. Ele era alguém que Jesus confiava e muito, ao ponto dele ser o tesoureiro da igreja de Jesus. Você deixa a sua carteira com qualquer um, irmão? Você dá a senha do seu cartão para qualquer um? Você não dá, você dá na mão de quem você confia, na mão de alguém que você tem uma confiança. Então isso serve para a gente ficar aqui pensando, opa, pera lá, o Judas era alguém próximo de Jesus, alguém que Jesus tinha confiança nele, alguém que estava ali junto no dia a dia, e foi quem traiu Jesus. Então é o cuidado que nós temos que ter com quem está à nossa volta, com quem nós abrimos o nosso coração, porque às vezes a pessoa pode não estar pensando ou sentindo aquilo que nós estamos sentindo, mas também nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas abrem o coração delas conosco, e nós temos que tomar o cuidado para também não bagunçarmos com a vida de ninguém. Então é uma espada de 2 fios, ela corta para o lado de cá, mas ela corta para o lado de lá também. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Amaleque era filho de Elifaz. Elifaz era filho de Esaú, quer dizer, da família, da casa. Resolve fazer luta, guerra, se levantar contra os israelitas. E é aí que eu já conversei com você, eu já frisei as bandeiras. Nós pulamos 2 slides ali, mas os slides eles vão falar disso daí, da bandeira. Qual é a bandeira que eu carrego? Qual é a importância da bandeira na minha vida? Na minha vida, quais são as importantes bandeiras que eu tenho levantado, mas qual é a verdadeira bandeira que faz sentido na minha vida? Então, como Moisés conquistou. Vamos embora, Will. Como Moisés conquistou a vitória e declarou: o Senhor é a minha bandeira. Então, é a partir de agora que eu quero pontuar. Vou pontuar 3 questões importantes e simples, irmão, mas que fazem toda a diferença quando a pessoa pratica. Se a pessoa ouvir, ela vai ouvir, vai gostar, talvez ela vai até bater palma, mas não vai produzir muita coisa na vida da pessoa. Se a pessoa ouvir, deixar entrar no coração e logo a seguir, ela colocar essa palavra em prática, com toda certeza muda a história da vida da pessoa. Primeiro ponto, nós estamos dentro da luta do Amaleque contra Israel. O Moisés, ele se posiciona, eu falei disso com você, as lutas do dia a dia, as afrontas do dia a dia, você precisa se posicionar para vencê-las. Você precisa se posicionar, você precisa se incomodar. Meu casamento não está bom. Quem tem que se incomodar com o casamento não está bom? Você ou seu vizinho? Você. Na empresa onde eu trabalho, eu estou ganhando pouco. Quem tem que se incomodar com o salário está baixo? Você ou seu colega de trabalho? Eu estou tendo dificuldade com o meu filho, com a minha filha. Quem tem que se incomodar com a dificuldade que você está tendo com o seu filho ou com a sua filha? Você ou o amigo que mora na casa da frente ou o colega do trabalho? Você, irmão. As dificuldades que elas se apresentam a nós no dia a dia, nós temos que encará-las, nós temos que enfrentá-las. E como nós podemos enfrentar essas dificuldades de maneira que nós estabeleçamos a vitória por completo, conforme nós lemos na Bíblia? Primeiro ponto, o que Moisés faz? Ele destaca Josué. Josué era um estrategista, ele era a pessoa certa, no lugar certo. O Moisés, ele não fala: pode deixar que eu resolvo, eu mesmo vou resolver essa questão aí, eu dou um jeito, não sei como, mas Deus vai me dar a direção e eu vou enfrentar esse exército de Amaleque aí. Ele não tem isso na cabeça dele. Ele entende que para determinados feitos precisa de ser alguém que sabe fazer. Irmão, tem coisa que você sabe fazer, tem coisa que você não sabe fazer. Tem coisa que você tem prática, tem coisa que você não tem prática. Eu vou usar um exemplo que eu usei nos 2 primeiros cultos e vou usar agora no 3º culto do dia. A nossa igreja, graças a Deus, e que Deus abençoe, que aumente e que cada vez mais melhore em quantidade e qualidade os profissionais liberais dessa igreja. Falo de coração.
Quero ver cada vez mais os irmãos tendo a sua empresa indo muito bem, obrigado, tendo seu carro legal, sua casa legal, fazendo viagens legais, salário legal, a bênção da providência e da provisão sobre a sua casa, sobre sua família. Mas veja, irmão, tem muita gente que sabe fazer, mas não sabe administrar. Tem muita gente que inicia seu negócio próprio. O Celcinho, a Dani trabalham na contabilidade já faz tempo, sabe disso. Tem muita gente que começa o negócio próprio. Em média, a pessoa começa a trabalhar 6 meses depois. Quando chega a 6 meses, já quebrou, já fechou, já faliu. Em média. Essa é a média. A maioria dos que começam, não é que ele não sabe fazer. Ele sabe fazer, mas ele não sabe administrar. Em vez dele pedir ajuda, e aí eu valorizo o Daniel que está com a gente no dia a dia. Ele está aqui no dia a dia. Aliás, 10h30 da manhã ele estava servindo como diácono mais uma vez. Está aí conosco, está aí para conversar, para ajudar, para tirar dúvida de quem quiser, e ele nem cobra a assessoria. Quer dizer, às vezes a pessoa ela sabe executar o trabalho, mas ela tem dificuldade para administrar. Então pede ajuda para alguém para ajudar a administrar. É um exemplo, é uma questão, é uma situação. Às vezes nós temos coisas para fazer, para resolver, que nós não damos conta de resolver. Mas nós ficamos ali insistindo em nós mesmos querer fazer, e nós estamos vendo que não está dando certo, que não está acontecendo. O Moisés sabia, o Josué, ele é uma pessoa de estratégia. O Josué, ele sabe como entrar e como sair de uma guerra, de uma batalha. O Josué, ele tem pulso. Ele sabe muito bem como conduzir um grupo de pessoas para uma luta. Porque para ir para uma luta não dá para ir todo mundo com a barriga encostada na churrasqueira. Não dá, irmão. Uma luta, é guerra, vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra e nós vamos se posicionar na guerra, porque nós temos que vencer a guerra. É assim que tem que ser. Tem determinadas situações no dia a dia que a pessoa ela precisa se posicionar de maneira firme. Então, o Moisés, ele destaca o Josué. É o primeiro ponto, olha. Aí o Josué, sendo a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, ele sabe o que tem para fazer. E o desenrolar da história nos mostra o quê? Que o Josué, ele faz aquilo que o Moisés manda, ele obedeceu. A pessoa que sabe o que tem para fazer, que está no lugar certo, fazendo o que tem que ser feito, ela não tem dificuldade para obedecer. Dificuldade para obedecer geralmente tem quem não sabe o que vai fazer. Aí a pessoa não sabe o que vai fazer, ela tem dificuldade para ouvir o que o outro que sabe como tem que se conduzir ou se portar, desenrolar. A obediência ela é importante em qualquer esfera da nossa vida. Não diminua a reflexão só para o tempo, irmão. Só para o relacionamento aqui, igreja, irmão, irmã. A vida de obediência ela é importante. Lá na empresa onde você trabalha, teu patrão, tua patroa, encarregado, supervisor, destacou você para fazer algo. Se ele destacou, então ele acredita que você tem condição de fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Logo, obedeça tudo aquilo que ele te orientar a ser feito. Se ele falar faz assim, é assim. Se ele falar faz assado, é assado. Se ele falar faz cozido, é cozido. Mas se ele falar faz frito, é frito. Tem gente que é teimosa, tem gente que é desobediente, é orientado a fazer de um jeito, ela faz de outro jeito. Não, eu fiz desse jeito porque eu gosto desse jeito. Mas quem que pediu para fazer desse jeito? Não foi orientado a fazer daquele jeito? E aí a pessoa começa a trazer dificuldades, em vez de ajudar a resolver um problema. É a pessoa saber o que ela está fazendo. É a pessoa saber aonde ela está e o que ela deve fazer. Ele fez o que foi orientado a fazer, reúne o povo e vai para a guerra. Deixa para mim. Nós não vemos o Josué conversando com a turma assim, aí galera, o negócio é o seguinte, o Moisés falou para nós ir para a guerra, ele me chamou, tal, ele falou que eu estou aí para guerrear. Eu falei que tá bom. Só que nós vamos para a guerra, ele vai ficar lá no monte orando? Eu não sei o que vocês acham. Mas o Moisés, ele está de brincadeira. O Moisés, ele tá querendo fritar nós. O Moisés está de palhaçada. Nós não vemos isso. Nós vemos Josué sendo destacado para fazer algo, obedecendo aquilo que ele foi chamado. Ele reúne os homens, ele conversa com os homens,
Ele convence os homens, a persuasão é o convencimento, ele leva os homens a entenderem. Se nós não lutarmos essa luta, nós seremos destruídos. Então nós temos que lutar. Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. O Josué, ele vai na garganta daqueles homens. E ele diz assim, ó, ou vocês lutam como deve se lutar, ou sua casa, ou sua família, seus filhos serão todos eles destruídos. Escolhe. Você vê a importância de colocar a pessoa certa no lugar certo, para fazer o que tem que ser feito? Ele já sabe como se posicionar. Bom, eu tenho que juntar um grupo de gente que vai para a guerra, que não vai se esconder na hora da guerra. O terceiro ponto vai falar o quê? Que ele saiu para pelejar, ele foi junto para a peleja. Ele não delegou e foi passear, ele falou, não, nós vamos junto, ele foi para a guerra. Então, primeiro ponto, pastor, eu quero hastear a bandeira e dizer, o Senhor é a minha bandeira. Existem vitórias que eu quero conquistar na minha vida ainda. Eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Só que eu não sei ao certo como vou fazer, mas vou fazendo, se der certo, Deus, se não der, eu começo de novo. Se você não sabe, pede ajuda de quem sabe. Eu sempre viajei, irmão, sempre, já faz uns dias que eu não viajo, né? Porque esse negócio de pandemia, a gente teve que ficar quieto em casa. Mas eu viajei várias vezes, entre comprar algumas coisas, capitalizar de alguma forma, ou viajar e passear. Nos primeiros anos de casado, eu e a Márcia, nós conversamos, entramos num acordo, e nós escolhemos passear. Então nós fizemos bons passeios, fomos para lugares muito legais. Gastamos algum dinheiro que dava para ter até casa, se for colocar tudo no papel, uma segunda casa, com certeza. Mas nós escolhemos fazer assim. Só que eu, irmão, vou falar para você uma coisa que é minha, né? E que Deus há de ter misericórdia e me ajudar a melhorar nisso, mas eu estou aberto para melhoria. Eu não tenho segurança de comprar e de negociar pela internet. Eu não tenho. Tem gente que faz tudo pela internet. O Rogério é um dos, né, que é tecnológico e faz tudo. Eu não tenho essa segurança. Minhas viagens, todas elas foram feitas por uma agência de turismo. Todas elas. Eu vou lá na agência, eu pago um pouco mais, mas a pessoa agencia tal, e o pacote é esse, o hotel é tal, o aeroporto é tal, o avião é tal, e você tem que estar lá tal hora, você vai pagar pelo nosso serviço. Eu falo, está tudo bem. Eu vou pagar pelo serviço porque eu não tenho segurança, eu não tenho, de sentar e de ficar pesquisando. Outro dia eu estava doido para fazer um passeio. Eu falei, eu vou passear, vou deixar a Márcia com o Luiz aí, eu vou passear, vou para Beto Carreiro World. Aí eu comecei a pesquisar. Eu cheguei quase lá, na hora de comprar, eu falei, não, deixe quieto, é melhor conversar com quem sabe, para não ter perigo de eu perder até o que eu estou investindo nisso daí. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Tem gente que não entende nada de casa e se atreve a comprar casa, se atreve a entrar num negócio. Eu não entendo. Se eu precisar de fazer algo, eu sei que nós temos aqui a Daiane, que é corretora, que está no meio, que eu vou conversar com alguém que entende, com alguém que conhece. Tem gente que não entende nada de direito, só que acha de repente querer fazer a justiça do seu jeito. Vou procurar um advogado. Você está entendendo a conversa, irmão? Tem gente que não entende nada de carro. E não é errado, e não é pecado não entender nada, não é. Não pensa que eu estou aqui falando que o irmão está no pecado, a irmã está no pecado, porque não sabe comprar um carro, porque não sabe comprar uma casa. Não é. Só que para isso existem profissionais que sabem como fazer. E sabem como ajudar, e sabem como orientar. Talvez você já deve ter feito na sua casa, talvez não. Eu já fiz alguma gambiarra ali, alguma coisa que eu falei, eu vou fazer eu mesmo. No final das contas, eu falei, se eu tivesse chamado profissional, o negócio era outro. Quem já fez isso daí? Quem já passou por isso daí? Que já se arriscou. Não acredito que só 1, 2, 3, 4 pessoas. Quem já se arriscou a fazer alguma coisa em casa que não sabia fazer e no final das contas não deu bom, deu ruim? Deixa eu ver. E aí, no final das contas, se arrependeu. Se eu tivesse chamado profissional... irmão, é a realidade nossa.
É a realidade do dia a dia. É disso que eu estou conversando com você. É disso que eu estou falando, de nós lutarmos as lutas do dia a dia, mas entendermos. Há coisas que nós sabemos fazer, que nós entendemos como fazer, e há coisas que não são para nós. Há coisas que nós vamos precisar da ajuda de alguém. E que Deus nos dê a humildade suficiente para buscarmos a ajuda de alguém. Você entendeu o primeiro ponto, sim ou não? Está valendo a pena? Deus está falando com você? Vamos para o segundo ponto então, Will. Vamos, Will. Acorda aí, sai do joguinho. Moisés, olha, Moisés era o líder do povo. O líder do povo, o responsável, ele era o líder lá, irmão, mas preste atenção numa coisa. Olhe o aspecto importante na vida de uma pessoa que é o líder, ou que é o responsável. Não pense, eu não sou líder, então não é comigo. Irmão, você é líder de você. Para vir para cá, você exerceu liderança sobre o seu corpo e trouxe você aqui. Você é um líder. Se alguém disse que você não é, você te enganou. Você é líder. Você começa sendo líder sobre você mesmo. Então, só que assim, amplia a conversa. Você é o responsável pelos seus sonhos, pela sua família, pelos seus feitos e assim por diante. E uma pessoa que quer andar em vitória, ela precisa entender o posicionamento do Moisés. O Moisés, ele diz assim, eu preciso que o campo físico, ou o plano físico, ele esteja assegurado. Para isso ele põe quem? O Josué. Mas aí, o Moisés, ele vai para qual campo guerrear e batalhar? Ele vai para o campo espiritual. E aí tem pessoa que quer vencer no campo físico sem entender a importância de ir para o campo espiritual. Não dá. Tem gente que não lê a Bíblia. Não estou dizendo que você tem que ser um estudioso profundo. Se você for, ótimo, joia, melhor. Não vai te atrapalhar em nada o aprendizado da palavra. Mas pelo menos um versículo por dia. Pelo menos o versículo que o pastor manda todo dia. Eu não recebo versículo nenhum. Deixa seu número aí com a gente, o zap seu. A gente vai mandar para você. Me adiciona lá. Se você não adicionar, você não recebe. Eu te mando todo dia. Tem gente que não lê um versículo no dia. Tem gente que não ora 5 minutos. Não estou dizendo para você orar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Não estou falando isso, irmão. Se der para fazer isso, ótimo, joia. Mas se não der, olha, todo dia, 6 da manhã, eu estou lá ao vivo no Face, 6 da manhã, 10 minutinhos. Tem uma meia dúzia dos que estão aqui que participam. Todo dia, 6 da manhã. 6h30 eu estou lá. Todo dia, 6h30 eu estou lá. Ontem eu não estava porque eu estava no treinamento. A Márcia, que me sucede geralmente quando eu não posso, estava no treinamento também. Mas todo dia eu estou ali, 6 horas da manhã, 6h30. É uma forma de ajudar, de contribuir para que o irmão, para que a irmã não deixe de orar. É importante o mundo espiritual. É uma forma de ajudar, é uma forma de pastorear. Isso é pastoreio. Para quem não sabe, isso aí também é pastorear. É um jeito de contribuir, é um jeito de ajudar. Tem gente que não ora, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não jejua. Domingo passado acabou o culto, o Celcinho foi lá, pastor, nós vamos comer alguma coisa, vai com nós? Falei, Celcinho, em casa só tem pipoca para comer. E eu não gosto de pipoca, eu não como pipoca. Se eu comer pipoca, dá ruim depois. Então vamos. Aí fomos comer lanche. Estava lá o Celcinho, a Dani, com um x-tudo do meu lado, fazendo maior onda do meu lado com aquele x-tudo. O Samuel, com o lanche dele, era do tamanho dessa tribuna aqui, ó. Ele comeu lá e falou, nós temos que ir embora para casa que eu vou jantar ainda. Tem uma jiboia dentro da barriga, só pode ser. Meu Deus do céu, a turminha tudo com um lanchão bonito lá. Marcinha com um lanchão bonito, ela com o Luiz. E eu comendo uma porção de mandioca. Você ri? É pra você chorar. Eu estou de jejum de pão, irmão. Está tudo bem. Não tem problema nem. Passa uma lombriga que eu vou falar. E daí? Eles estão em jejum em outras questões. O que eu estou falando para você nós precisamos entrar no campo espiritual para guerrear. Tem coisa que nós vamos ter que entender. Tem vitória que só é conquistada no campo físico quando ela é lutada no campo espiritual. Você está entendendo, sim ou não?
Então Moisés, ele faz o quê? Ele vai para o cume do outeiro. Ele vai sozinho? Não, ele leva com ele Arão e Hur. É importante nós estarmos juntos com pessoas que acreditam e vivem a mesma fé que nós vivemos. Tem gente que não alcança a vitória porque só anda com gente que não acredita na vitória. Você fala que você vai fazer uma coisa, a pessoa fala, eu já tentei, não deu certo. Não, vou fazer não sei o que lá, não, e quem fez se arrebentou. Tem gente que, pelo amor de Deus, olha no espelho e fala, meu Deus do céu, o que é essa assombração que está no espelho aqui hoje? Então, se junte, se aproxime de pessoa que vai acreditar, irmão. Nós temos aqui um grupo de pessoas joias. Se você está mais longe, se aproxime. Eu falo para o seu bem. Por que eu oro e oro no Face? É porque eu quero ficar famosinho e ficar ganhando like? Não é, irmão, você sabe que não é, nem tem perfil para isso. Não sei nem andar, nem falar direito. É porque quando eu me comprometo de estar com um grupo de pessoas em determinado horário, eu já me comprometi, eu tenho que estar ali naquele horário, naquele dia. Para a minha vida isso é benéfico. Então o Moisés, ele vai sozinho? Não, ele vai com Arão, ele vai com Hur. O Moisés, ele estava com a mão levantada. A mão levantada, ela significa, ela representa o quê? O Moisés, Érica, ele estava ali, intercedendo, ele estava na batalha espiritual, enquanto a batalha campal estava sendo travada. Enquanto a mão de Moisés estava em pé, significava que aquela luta ainda não havia encerrado. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim é que é salvo. Ou seja, não adianta eu ir bem um tempo e depois parar e abandonar e jogar tudo para o ar. Eu tenho que começar bem, desenrolar no meio do caminho bem e ir bem até o final. O Moisés estava lá, mão levantada. Nós vamos ver que a mão dele uma hora cansou. Mas tinha gente junto que o manteve com a mão levantada. Nós cantamos aqui ainda hoje, Eu Quero Viver Algo Novo. Nós cantamos a outra canção, que eu não lembro agora, que a Gleiciane cantou. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Há momentos que na vida pensamos em mas clamamos o nome de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? É assim. O Moisés, ele ensina para nós. Ele ensina, pastor, eu não consigo conquistar as minhas vitórias diárias. Pastor, eu dou um passo para frente e 2 para trás, pois eu estou te convidando a olhar para esse exemplo bíblico, para olhar para a palavra de Deus, para olhar para o Josué, que foi alguém destacado intencionalmente, quando não sabe fazer, pede ajuda de quem sabe. Para olhar para o Moisés, que entendeu a importância de conquistar a vitória antes de mais nada lá no campo espiritual. Vamos para o terceiro ponto para encerrar, que a minha barriga está roncando e hoje eu não vou comer mandioca. Arão e Hur, colaboradores dos bastidores. Você vê, tinha o Josué, que era aquela pessoa certa, para o lugar certo. Tinha o Moisés no campo espiritual, mas agora tem o quê? Tem o Arão e tem o Hur, que são importantes, peças importantes dentro da construção de uma vitória na vida de qualquer pessoa. Vou falar uma coisa para você que é triste, mas a gente ouve. Às vezes a pessoa diz assim, o maridão, né? O bonitão, o belezão. Fala assim, eu conquistei isso. Eu comprei isso, não tinha nada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. A irmã que lavou a fralda da criança quando fazia cocô e sujava tudo, hoje não lava a fralda mais, né? Hoje troca de fralda, joga no lixo e pega outro. Mas a irmã que ajudou a cuidar das crianças, ela não faz parte da vitória. É o belezão que conquistou a vitória. Tem gente que é assim, que não entende a importância dos coadjuvantes, daqueles que estão junto ali, que não estão, de repente, debaixo do holofote. Eu estou aqui falando com você. Quem que está aparecendo aqui na transmissão? Sou eu. Mas aí, de pé está a Érica, está a Ilma, é a Ilma que está lá em pé, a Ilma, a Cristina, a Daniela, o João Paulo lá no estacionamento, ajudando a cuidar do estacionamento. Não lembro se tem mais algum lá no estacionamento ou não. Eu estou aqui, irmão.
Mas do meu lado tem um grupo de pessoas que está trabalhando. O Will está ali, ó, toma puxão de orelha todo dia, mas está lá, ó, por trás da tela lá, está lá, ajudando, contribuindo. Você está aqui. A professora, ela está lá cuidando do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, talvez. Está lá. Ninguém nem vê, ninguém nem sabe, mas são pessoas importantes na construção do projeto. A pessoa importante não é só o dono da empresa é importante sim, mas a secretária da empresa é importante também, o colaborador na empresa é importante também, aquele que faz a faxina, a limpeza, os serviços gerais da empresa é importante também. É isso que a lição ela conta para nós, ela nos faz entender que nós não conseguimos nada sozinhos, nós precisamos ter pessoas à nossa volta, e essas pessoas à nossa volta, elas vão sustentar o nosso trabalho, e diga amém, e diga graças a Deus por isso. Colocaram uma pedra debaixo do Moisés, a hora que ele cansou, ele fez o quê? Sentou na pedra. Olha aí, eles sabiam o que ia ajudar, como ajudar. Tem pessoa que sabe como te ajudar, irmão. Eu usei o exemplo. Ontem eu fui para o treinamento. Eu precisava participar do treinamento. Para o meu bem, eu precisava participar. A Márcia também. Mas tinha o Luiz Felipe, não tinha escolinha. Então, ontem o Luiz Felipe passou o dia com o André, com a Angeline, que foram o Arão, o Ur, me deram o suporte que eu pude participar lá sem dificuldade. Pronto. Com você é assim também. Tem pessoas que estão, às vezes, à sua volta aí, ó, prontas para te ajudar. E às vezes você é o Arão, às vezes você é o Ur na vida de uma pessoa. Eu falei ainda hoje do Guilherme, da importância de cuidar do pai, da mãe. Irmão, deixa eu falar para você, jovem, adolescente, ajuda seu pai, ajuda sua mãe. Valorize seu pai, valorize a sua mãe. Seja o Arão, seja o Ur na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Às vezes a mão deles ela está levantada, mas eles estão já cansando de ficar com a mão levantada. Se você estiver do lado deles, assim, ó, sustentando a mão deles levantada, a vitória vai ser para a família toda. É isso que é importante a gente entender. Não é um, não é o outro. Somos todos nós juntos, trabalhando pela nossa vitória. Não é, essa igreja, ela não é minha, irmão. Você sabe disso, né? Não preciso falar para ninguém. Essa igreja não é minha. Essa igreja, ela é do Evangelho Quadrangular, ela é estabelecida aqui no bairro. E ela se constrói com pessoas, com famílias. Então, é importante você vir para cá. Eu vou lá, mas talvez ninguém nem sabe que eu vou. Sabe, irmão. Por mais que você pense que não sabe, as pessoas sabem, as pessoas veem. O dia que você não está junto, elas sentem a sua falta. É importante você entender, ali você fazer parte do dia a dia, na construção. Nós vemos isso no serviço social. Quem é que coordena o serviço social? A Roselane. Mas na hora de vender as roupas, precisa do quê? De gente para ajudar, desdobrar a roupa, colocar a roupa, montar as araras e assim por diante. E depois que acabou e todo mundo foi embora, tem lá, a irmã Selma está lá, né? Nunca jogou, ninguém jogou holofote nela, ninguém jogou confete nela, ninguém fez uma placa de ouro para a irmã Selma, mas está lá. Acabou, ajuda a dobrar a peça de roupa, ajuda a guardar, ajuda a encaminhar a sacola. É um exemplo, entre outros tanto que eu estou falando. Você está me entendendo, sim ou não? Nós estamos falando do Arão e do Ur, que às vezes nós somos convidados para estarmos do lado. Não tem problema nenhum. O importante é todos nós desfrutarmos da vitória. O importante é todos nós conquistarmos juntos. Olha, eles sabiam como ajudar. O que ele estava precisando? Naquela hora, precisando de uma pedra. E depois precisou ajudar a sustentar a mão. Ó. Cada um de um lado, mostra proximidade. Mostra que eles estavam próximos uns dos outros. Eu sempre valorizo isso, eu sempre friso isso. Não fique longe, não fique afastado. Se aproxime. Às vezes a pessoa se distancia, às vezes a pessoa não se envolve, aí depois traz para si dificuldade. Então, eu sempre valorizo isso.
Fica junto do grupo, se aproxima, se apresenta. Terceiro ponto, para encaminhar o final da conversa. Ó, eles sustentavam as mãos de Moisés, quer dizer, eles estavam envolvidos na batalha. Quem estava lá no campo? O Josué. E no monte? O Moisés. Mas e com o Moisés? O Arão e o Hur. Eles entenderam a importância de dar sustentação para a batalha espiritual ser vencida. Eles entenderam. A gente faz as orações, vou repetir e vou fechando a conversa. Pode já até trocar de slide, viu, Will? A gente faz as orações de manhã, 6 da manhã, 6:30. Nós fazemos as orações na sexta-feira de noite, no sábado de manhã. Aliás, o próximo sábado tem relógio de oração. E nós precisamos que você se posicione, irmão, se ofereça para ajudar no relógio de oração, das 7 da manhã às 7 da noite. São atividades de sustentação, atividades que vão contribuir para que no mundo espiritual nós prevaleçamos. Enquanto nós prevalecemos no mundo espiritual, nós estaremos conquistando as vitórias no mundo físico. Por que que muitos não conseguem estabelecer a vitória no mundo físico? Porque a pessoa negligencia o campo espiritual. A pessoa acha que não, o pastor que tem que orar. Sim, o pastor tem que orar. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Não é só o pastor, é todo cristão. Pastor que tem que jejuar, pastor que tem que ler a Bíblia. Sim, pastor tem que ler a Bíblia. Não dá para ele vir para cá sem ler a Bíblia. Ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que saber. Eu tenho feito, um arquivo no Word está aqui, já te enviei. Outro arquivo no PowerPoint está aqui. Se quiser só pedir, a gente manda para você. É oração, é jejum, é conversa, é prática, é visita, é aconselhamento. Tudo coisa que aqui a gente não costuma ficar frisando o que faz. Mas eu acho importante, até num outro dia, numa conversa com um grupo de irmãos, foi falado de valorizar algumas coisas que são feitas, para as pessoas saberem que a gente faz. Que às vezes a gente faz e as pessoas acham que a gente não faz. E com isso acaba disseminando, difundindo uma informação que é distorcida da realidade. O campo, as vitórias no campo físico, elas são conquistadas, antes de mais nada, no campo espiritual. Aí, a partir de 3 elementos importantes. O Josué lá no campo da batalha, o Moisés no campo espiritual lutando, cercado de pessoas que estavam contribuindo dentro daquele propósito. A vitória foi certeira, a vitória foi dada a eles todos. São coisas simples, irmão. Mas que se eu e você, nós procurarmos colocar em prática no nosso dia a dia, farão toda a diferença. Eu sei que eu não falei nada aqui profundo demais que ninguém consiga entender. Falei coisas simples, mas que se colocadas em prática. Por isso eu comecei dizendo, se você não decidir lutar a sua luta, irmão, se o Moisés não decidisse lutar aquela luta, ele simplesmente seria exterminado pelos amalequitas, mas ele decidiu lutar aquela luta, ele decidiu se posicionar em relação àquela afronta, e a Bíblia diz, projete para mim, por favor, Will, faz a troca e depois você volta na conclusão, o verso, acho que de número 17, Êxodo 17. Está fácil ou não está fácil? Se estiver difícil, está fácil, então vai. Volta, aí é o 16, jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Verso 15. Moisés contribuiu, aquele é o verso 16, e vai para o 17, daí. Não, Êxodo 17. Acabou no... então aquele é ali mesmo que eu fiz a leitura. Vai exterminar os amalequitas. A vitória sacramentada, concretizada. Chega, acabou o problema, acabou a dor de cabeça. Deus manifestou na vida de Moisés a vitória por completo. Deus tem algo para a nossa vida nesses dias. Vamos ler a conclusão e já vamos fazer o finalmente da nossa conversa. Quando Moisés levantou um altar em gratidão ao Senhor pela vitória sobre Amaleque, ele não mandou hastear a bandeira das tribos de Israel. Nós falamos disso no começo.
A minha bandeira que tem que ser levantada. Eu que tenho que prevalecer a minha vontade, o que eu quero, nada disso. O Moisés, ele declarou: o Senhor é a minha bandeira. A bandeira que eu estou hasteando é a bandeira do Senhor. O Senhor, é por Ele que eu estou trabalhando, é por Ele que eu estou lutando, é por Ele que eu estou aqui. É por Ele que você luta na sua casa, na sua família. É por Deus que você luta na sua empresa, nos seus negócios. É o Senhor que é a tua bandeira. E essa bandeira vale a pena, por essa bandeira vale a pena ser lutado. E Ele nos dá condição de vencermos em toda e qualquer situação. Aplicação, vai para a aplicação. Qual bandeira tenho carregado? Aplicação, o Filho de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Foi erguido na cruz do Calvário, do jeito que se erguem as bandeiras. Jesus na cruz, assim como ergue as bandeiras. Tudo para pagar o preço pelos nossos pecados. Portanto, Ele é a nossa bandeira. Somente a Ele devemos honrar com adoração e ter no mais excelente lugar do nosso coração. Vamos nos colocando em pé? Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos provocar, irmão, para nos provocar a pensarmos: opa, pera lá, eu estou encarando as lutas que tem que ser lutadas. A bandeira que eu estou mantendo em pé é a minha bandeira ou é a bandeira do Senhor? Qual é a bandeira? Qual é a luta? Às vezes a gente está perdendo tempo com luta que é nossa, mas que não é do Senhor. A Bíblia diz: minha é a guerra. Minha é a batalha. É o Senhor que luta, é o Senhor que peleja. Nós precisamos acreditar, conquistar a nossa vitória confiando em Deus. Agora é hora de você conversar com Ele. Pastor, eu estou precisando de determinadas respostas no decorrer da semana. A direção foi passada, irmão. Procura a pessoa certa. Não vá querer você fazer o que você não sabe fazer. Seja uma pessoa que busca no âmbito espiritual. Ore a Deus, entregue o seu caminho ao Senhor. Seja uma pessoa que valoriza aqueles todos que estão à sua volta. São pessoas que Deus tem colocado para te ajudar. E seja alguém que faz o que tem que ser feito no lugar que você está destacado para fazer. Deus vai te honrar. Deus vai te responder. Deus vai te dar a vitória. Leva seu pensamento a Deus. Converse com Ele. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor amado, bendito, santo, te exalto, te agradeço, te louvo. Rendo a Ti a honra, a glória, a adoração, meu Pai. O Moisés, ele se posicionou com a diretiva dada pelo Senhor, ele conquistou a vitória. E quando ele conquistou a vitória, ele deixou bem claro: o Senhor é a minha bandeira. Essa luta eu lutei pelo Senhor. Assim também, ó Deus, eu oro com esse irmão, com essa irmã. Às vezes tem luta dentro de casa, na família. Às vezes tem luta na empresa. Às vezes tem luta financeira. Às vezes tem luta profissional. Às vezes alguma luta física. Às vezes alguma luta, Deus, que eles estão aí tendo que encarar. Talvez até estava faltando coragem, mas essa palavra veio ao encontro desse irmão e dessa irmã para encorajá-los a lutarem. E eu peço que a bênção do Senhor, ela seja sobre a vida desse povo, em nome do Senhor Jesus. E eles possam tomar posse da vitória que tanto eles têm buscado, que tanto eles têm almejado, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diz assim: Senhor Deus, eu recebo essa palavra para a minha vida na noite de hoje. Obrigado, em nome de Jesus. Eu entrego ao Senhor o 6º dia dessa campanha, em nome de Jesus.